de Luanda, a capital da República de Angola. Estamos em 1977. Francisco Simon já leu o telejornal, já leu aquilo que é o recorte histórico do Jornal de Angola e aquilo que era a mensagem do camarada Lúcio Lara. Manos e manas, bem-vindos a mais uma edição daquilo que estamos a chamar os Algozes de 77 e hoje o título de hoje, o Grupo da Humilhação cumprindo sua missão. Não é mera coincidência que este grupo, que hoje eu vou citar os nomes da cabeça dos algozes, porque cada cabeça dos algozes tinha o seu grupo, até porque o guarda-costas de Manuel Rui Monteiro era o General Furtado. Portanto, reitero, no dia 15 de maio de 1977, a uma hora como essa em Angola, os corações estavam molhados, as patas na desgraça, e Francisco Simon já lia o telejornal para ler então a mensagem de tolerância máxima, e já quase meia-noite era o recolher obrigatório. Ninguém podia ficar na rua, recolher obrigatório. E aí começava então a caça aos homens, aqueles que ainda estavam escondidos nos buracos, estavam a ser caçados. Aliás, o único algoz do 27 de maio de 1977 que sai a público e fala é Gino Carneiro. Esta voz no fundo é de Yuri da Cunha, nova geração. Vou falar também disso, sem saber porque que quando Yuri da Cunha lança este álbum, canta Arthur Nunes, os fantasmas que os prosseguiram. Não, Yuri da Cunha, não é porque tinham inveja da tua carreira, porque estavas a correr bem, não. Cantaste um álbum que acordou fantasmas. A carreira de Yuri da Cunha e a carreira de Porto Português, quando cantaram essas músicas, acordou fantasma. Tem que ter coisa para cantar isso. A pessoa que eu assassinei agora está vindo noutra voz. O MPLA se sentiu mal com o aparecimento do Nito Alves, o Mano Nito do movimento revolucionário. Agora está a vir outros urbanitos da vida a dizer, você agora não me pode.
Era a voz do carismático Yuri da Cunha. E vamos continuar com esse álbum aí como música do fundo. Essa também é música do malogrado Arthur Nunes. Até conheci os seus irmãos. É realmente difícil, mas estamos na nossa missão. Portanto, família, entrando na conversa do 27 de maio de 1977, uma data como hoje, uma data arrepiante, que muitos dos nossos tios, primos, avós, sobrinhos, vizinhos, os homens que foram chamados para lutar, para libertar Angola, não sabiam que no momento em que eles começaram a lutar por Angola, dentro do movimento de libertação da Angola, o MPLA havia já uma determinada situação grave que estava a acontecer no MPLA. Eles estavam por debaixo de um manto de pessoas que iam lhes humilhar. Conforme já tivera dito ontem, Lúcio Lara, um dos grandes assassinos da história, juntamente com o Dr. Antônio Agostinho Neto, formaram este grupo. E há aqui uma situação histórica muito forte. Todos esses que mataram a cabeça do fraccionismo eram mulatos e brancos, e todos eles, por norma, foram cursar na Argélia. Foi uma escolha que se fez já selecionado à mão, que Neto e Lúcio Lara e Ico Carreira fizeram essa escolha. Mas nós ontem falamos do derrube, da queda dos pilares da luta de libertação. Falamos da morte do comandante Ogienda, falamos da morte de Diolinda Rodrigues, falamos da morte de Matias Miguel. E no dia 27 de maio eu vou fazer aqui uma demonstração como é que humilharam Matias Miguel. A morte de todos os indivíduos que morreram no 27 de maio, ou seja, que foram morrendo desde 1963 dentro do movimento de libertação MPLA, foram mortes humilhantes. O que é que eu quero dizer com morte humilhante? Não é só um tiro ou um veneno, não. Foram mortos humilhados, pernas partidas, pescoços partidos, Viriato da Cruz, foram prosseguidos. São pessoas que viram realmente o inferno na terra. Isso é uma particularidade da agressividade do Dr. Antônio Agostinho Neto e de Lúcio Lara e de Ico Carreira. Essa é a forma com que eles destruíram aqueles que tiveram com eles irmãos de trincheira na hora da verdade. Só para dizer que o Matias Miguel foi enterrado o corpo para baixo, a cabeça ficou para fora, foi-lhe mijado, ponta, ele está já ali onde é que ele está enterrado com a cabeça para fora, os braços tudo já está desfeito, está lixado, já não move nada. Aqui só ficou a cabeça, lhe mijaram na cabeça, foi pontapeado, fizeram fezes nele, esmagaram, quer dizer, a pessoa está a morrer, mas morrer humilhado. E isso foi ao comando de Dr. Antônio Agostinho Neto, porque o que aconteceu? A história, existe um ponto diametral. E deixa-vos dar aqui um panorama do ponto diametral da história. Não estamos a falar aqui de coisas pequenas. O Adolfo Hitler foi um dos grandes assassinos da humanidade. E nós primeiro conhecemos o lado errado de Adolfo Hitler, o horror de Adolfo Hitler. Nós em Angola, ao contrário, conhecíamos o lado bom de Dr. Antônio Agostinho Neto, o guia imortal da revolução, o poeta, o grande homem. Só já mais tarde, com o mais velho Silva Mateus, que foi guarda dele, que faz parte da Fundação 27 de Maio, é que começou a falar que Antônio Neto bebia, até mijava-se nas calças. Antônio Neto cheirava xixi. Está entendendo? Só já no fim é que a gente começou a perceber as nuances de Antônio Neto. Então, conversando com os mais velhos, a gente já foi entendendo que o Neto era maldoso,
mas se abafou o caso do Antônio Neto. Hoje, no seio dos camaradas do MPLA, ninguém mais fica chateado ao saber dessas verdades do Antônio Neto. Só, eles até já estavam à espera, a esse ponto da nossa maturidade, nós já devíamos estar a aprofundar mais sobre essa questão dos comportamentos podres de Dr. Antônio Agostinho Neto. Dr. Antônio Agostinho Neto não foi de brincar. Essas pessoas como o Dr. Américo Boa Vida, esses que perderam a vida sem saber, foram fuzilados, abatidos, eles não sabiam se realmente o sofrimento foi mais difícil na era do colono, em que eles permaneceram com vida, ou depois da era do colono. E tem que ver que a consequência para nós termos uma guerra de angolanos para angolanos durante 16 anos, a culpa é do Dr. Antônio Agostinho Neto. Porque Dr. Antônio Agostinho Neto, e quem conta isso, aponta o nome, é o Silva Mateus, da Fundação 27 de Maio. Aliás, até o Silva Mateus tem um livro que está lá a cara dos verdugos do 27 de Maio que perderam irmão. No 27 de Maio tem jornalistas que nós lhes amamos, gajos que torturaram, trucidaram os próprios irmãos, no sentido de manter a hegemonia desse tal partido que você lhe lembre como papel higiênico MPLA. Tá entendendo? Então, a gente não está aqui a desempacotar o MPLA. Isto não é o desempacotar do MPLA. Porque se desempacotamos o MPLA todo, vamos ir buscar morte de pessoas que morreram recentemente, que a gente não sabe como é que morreram. Mas isso é só uma parte dos males que o MPLA fez. Então, os algozes de 1977 não é uma história para coração leve. Isso não é uma história para brincalhões. Isso não é uma história para quem lê uma página de livro e tem uma compreensão. Não. Isso é o rebuscar, o repescar da maldade cronometrada, da maldade feito milimétrica, e acompanhar as pessoas que o Agostinho Neto, para muitos do que eles matou, o Agostinho Neto parecia ser uma bola de sabedoria, manguche, aquele que se espera, que nunca espera ninguém. A juventude ousou. O meu pai, na morte do Dr. Antônio Agostinho Neto, cantou, fez poesias pelo Dr. Antônio Agostinho, proclamou poesias para o Dr. Antônio Agostinho Neto. Está entendendo? Sem saber que, para além de que o seu nome já estava numa lista para ser abatido, mesmo depois já do Antônio Neto morrer, ainda bateram pessoas. O 27 de maio não foi uma brincadeira. E todos esses indivíduos que estão a ser citados aqui, o angolano tem problema sério quando se fala de mulato ou de branco, principalmente o angolano preto. Tem problema de pensar que ao citar o branco e o mulato é racismo. Não, são coisas que aconteceram numa Angola após-colonial. Isso são situações que você pega no teu telefone e pergunta no Google, Siri, do Google, o que é que aconteceu em Angola em 1977? Quais foram as 3 causas? E deixa eu te dizer aqui que foi por causa de Dr. Antônio Agostinho Neto que nós tivemos guerra civil. Porque Holder Roberto, Dr. Jonas Savimbi confiaram a Dr. Antônio Agostinho Neto, por ser mais velho, para proclamar a independência. Mas o MPLA internamente já tinha analisado que, em termos de grupos tribal, o MPLA não ia ter o poder. Os ovimbundos eram um número maior. Às vezes há pessoas que não entendem o que é ovimbundo. Deixa eu explicar. Aquelas províncias do sul da Angola, Lubango, Benguela, Kwanza Sul, tá entendendo? Lubito, esses tinham a maior população desenvolvida já, uma população que ia votar para o povo do lado deles. E o MPLA, sendo assim com medo, preferiu partir para a guerra, empurrar a UNITA para a guerra. Já o MPLA, tá aí o mais velho William Toné, ele está sempre a falar. O MPLA diabolizou a FENELAC como pessoa, usou essa TPA, meteu mão, nariz, boca
que estavam no Hospital Américo Boa Vida, metia na casa dos homens da FENELA, diabolizaram a FENELA. A UNITA lhe encostaram nas matas no pica-pau. Tá entendendo? E a partir daí foi o reacender de uma guerra civil. Porque a história da guerra civil conta que começou de 75 até 2002. A culpa é do MPLA. É a UNITA. É a UNITA que não sabe discutir com o MPLA por isso. É a UNITA que não... O MPLA comigo nem tinha mais goelas para vir dizer que ganharam guerra e se vitimizar. Vocês só tinham que olhar e cumprir com o país. Por isso, se nós queremos realmente interromper momentos muito importantes, a gente tem que ter capacidade de interromper. Não é só para chamar esse e aquele nome. Traz mais, usa mais coisa mais forte. Isso já não descontrola. São muitos anos. Nós temos mão na rendição de José Eduardo dos Santos pelo poder político. Com a nossa pressão multiplicada, atacamos aqui os cachicos do José Eduardo dos Santos. Esses embaixadores cônsules perderam carreiras, mano. Ô miúdo, você é melhor ter um bocado de calma com o teu comportamento. Vamos então ler o nome de brancos e mulatos que estavam na Argélia nessa determinada altura, que eram a cabeça dos algozes, ok? Esses aqui eram os grupos da humilhação. Não é porque o Gica não gosta de mulato, não quer, não. Estamos em 2026. Abra a cabeça. Abra a cabeça, por favor. Fala na tua cabeça, por favor, abre só um bocadinho, yeah? Isso aqui não é calado show, não é outras coisas, tá entendendo? Vamos lá ler, deixa limpar bem aqui os bonóculos para não ler nomes à toa. Vamos lá ler. A chamada, deram-lhes nome de Comissão das Lágrimas, mas para mim é a Comissão da Humilhação. O Buró Político do MPLA, com o objetivo de selecionar depoimento dos presos do 27 de maio, no entanto, como veremos alguns dos seus membros interrogarem, provocarem os detidos, a comissão era constituída maioritariamente por quadros que lutaram na luta de libertação, mestiços e brancos, que tinham estado asilados na Argélia. Isto está na página 126 do livro Purga em Angola, escrito por Dalila Cabrito, um best-seller, um clássico que desmontou, derrubou os camaradas do MPLA. Vamos beber água, vamos beber água, vamos beber água. Atulenguesa, atujiba, atulenguesa mujisalo, atulenguesa mujishigola, makutwe, twajia mwenye, kademuka. Vamos embora. E os nomes começam logo no princípio. Ico Carreira, Henriques dos Santos Onambwe, Ambrósio Lucoque, Costa Andrade, Undunduma, Paulo Teixeira Jorge, Manuel Rui Monteiro, Diógenes Boa Vida, Arthur Carlos Pestana dos Santos, o Pepetela, José Mateus da Graça, Luandino Vieira, Agostinho Mendes de Carvalho, Henrique Abranches, Eugênio Ferreira, o filho, Rui Carvalho, Beto Vandune, Cardoso de Matos, e tinha muitos mais outros, mas esses eram os tato a ninguém se mexe, que quando te mandavam uma mensagem ou te mandavam uns emissários, você sabia que vais bazar. A forma diminutiva que eles usavam, vais bazar para Cuba, vais cubar. Talvez você está indo te buscar, você vai morrer, mas eu fiz quê? Por isso é que naquela parte da história, o Makuta Kondo diz, havia até aqueles que estavam a dizer: eu não fiz nada, Thomas. O MPLA tem que começar a ter noção
de que se não resolverem os problemas bem, com uma retórica refinada, ou não resolverem o problema como Lourenço fez agora, para inglês ver, os problemas vão estar sempre de pé. E nós somos mais novos que eles. Nós somos uma figura altamente influenciadora. E nós vamos influenciar sempre para que haja justiça no território nacional. Ora, vejamos. Essa injustiça criada por alguns indivíduos que eu causei criou prioridade na sociedade angolana. A sociedade angolana se dividiu, porque tem muitos mestiços e tem muitos brancos angolanos que não fizeram parte disso, não são a favor disso. Eu conheço, eu falo com as pessoas, mas por causa do rótulo que existe em Angola, as pessoas são mal vistas por causa disso. Mulato ficou mal visto, branco ficou mal visto nos olhos de muita gente por causa da atitude destes indivíduos do MPLA. Então, família, eu devo dizer aos angolanos e às angolanas uma questão muito importante. Uma questão muito importante. A guerra que nós tivemos, que nos matamos de angolanos para angolano, tem o dedo de Dr. Antônio Agostinho Neto. Agora, como finalidade, você para e pensa uma coisa muito importante. Você começa a parar e pensar: com que objetivo a gente vem para libertar e mata mais? Olha que nós temos que olhar para os números da guerra civil. Há números. Há pessoas ocidentais. Eu tenho um livro, A Cronologia da Descolonização de Angola. E aquele livro, eu quando vou para Portugal, não vou para Portugal para comprar roupa. Mano, não faz isso. Não vou para ir nas farras, não me encontra no... Você me encontra nas livrarias. E eu converso com as pessoas das livrarias. Eu quando vou já em Portugal, já estou aí a atacar os livros que eu já conversei, já tenho informação, já está aqui há muito tempo. Até livros antigos, relíquias de Portugal, eu conheço livros que só se vendem em quartos fechados. Toma dinheiro, põe no saco, depois num saco preto, baza. Já tenho conexão. O Pula lhe põe dinheiro na conta, ele vai te deixar o livro ali num banco, no Restelo. Ele está a te ver, eu estou a te ver. Está aí o livro, olha, dentro do livro tem mais lá uma recomendação. Então, há muita gente boa, mas nós não podemos ter medo de avançar e falar da história com intuitos de vamos magoar esse e vamos magoar aquele. Não, nós temos que falar a verdade, porque há muitos dos nossos irmãos que estão presos nessas brincadeiras de assassinatos do MPLA e continuam a perseguir a vida das pessoas. Está entendendo? Então nós temos que atacar, bater neles com força. O MPLA nós já não estamos a bater de cana nem com gostinho. Vamos bater neles com gana. Não podemos ter medo de quem nos engana a vida inteira. Está percebendo? Não podemos ter medo. Espera só. Desculpa. Não podemos viver a vida inteira a sofrer. Então, esses nomes, esses indivíduos citados por mim agora, são pessoas que, da forma que eles apareceram a matar os outros, são pessoas que estavam só já num sítio a serem esperados para fazer o mal. Mas há aqui um indivíduo mulato, há um indivíduo mestiço que era um crítico a sério do MPLA e ele também morre numa situação porque este indivíduo mulato não estava contente com o que estava a passar no MPLA. Não é por ele ser meu xará, não. O comandante Gica não estava satisfeito. O comandante Gica apontou o dedo, picou o dedo na ferida. Gica não tinha medo de que o grupo do Neto estava a agir de uma forma indecorosa. E é preciso, espera a sua família, e é preciso que a gente olhe para esses aspectos da história e começamos a crescer. Daqui para frente, não posso mais vir aqui gastar minha saliva e meter os meus irmãos angolanos em conflito. Também houve indivíduos mulatos que, a determinada altura, vieram falar. O Nito Alves foi endiabolizado pelos seus discursos. Mas a determinada altura se encontrou que o MPLA, o Lúcio Lara, mandou esconder aquele discurso de Nito Alves.
que dizia que o MPLA também só será MPLA quando os nossos irmãos de origem estrangeira de Portugal atingirem lugares cimeiros no partido. Isso foi escondido e foi posto a outra parte para rotular que o Nito Alves era racista. E isso acontece hoje no nosso tempo. Eu sou uma pessoa rotulada. E eu, quando entrei no ativismo, o primeiro livro que o meu tio me ofereceu é Os Rótulos de um Ativista. Eu, na altura, o meu inglês não era muito bom, lutei para ler aquilo. E eu percebi, eu disse, não, Cota, tá bem, vou avançar. O ativista não vai ter amigo, o ativista não vai estar nas festas, o ativista não vai nos grandes ambientes. Quem é que vai querer ser amigo de um gajo que está bater de frente com o MPLA? Estão aqui, mas estão a pensar em Angola. Eu penso Angola, sim senhora, mas não me revejo a regressar no meu país bem vestido e a mandar boca. Poxa, tive muito tempo na Europa, eu tenho grandes roupas, estudei na Universidade X, eu só não sei o quê. No meio da miséria, não faças isso. Haja humanidade. Por isso é que os dirigentes angolanos da República de Angola se perguntam assim, compadre, esses miúdos lhes mandamos todos os nossos filhos estudar, voltaram assim, porque os vossos filhos conheceram que vocês não prestam, através da ciência. Você não está vendo que em Angola diminuiu, não querer mais cursos de filosofia. Em Angola vão mais estudar, vão deixar mais dar psicologia social. Aquele professor na universidade que incentiva os alunos para ler, eles estão atentos, eles têm medo. Mas é bem verdade que as coisas vão mudar. O mundo é dinâmico. E se você não muda, os Emmanuel Macron vão vir, vão vos receber o que vocês têm. Porque você tem aquilo que faz funcionar o mundo. E você não está a se mostrar ao mundo a sua capacidade. Estás sempre armado, lengo-luca, vão vir. Donald Trump está falando, nós estamos a atuar como pirata. Isso está saindo. Nós estamos a atuar mesmo tipo pirata. Estamos a receber mesmo. Vão vir receber os mambos de Angola. Vão vir receber. Ou o Congo, ou se põe, faz qualquer coisa, forma os filhos do Congo, faz de tudo para aquilo estar bem. Vão vir receber aquilo. O mundo está precisando do que você tem. E vão ser ruthless, vão ser brutos, não vão esperar. Porque quando a gente analisa e observa nos nomes das pessoas que eu citei, e foram todos selecionados por um sítio, o Antônio Neto era um peão. Antônio Neto não sabia o que está a fazer. Está a ver quando você é preto complexado? Está a ver quando você é preto muito armado, em que eu já estive no lado dos brancos, já estive no lado dos negros, eu conheço tudo. Você não conhece porcaria nenhuma. Foi usado como uma peça no tabuleiro. Há mais velhos ali que estão a dizer, já não sou miúdo. Nós somos a primeira geração que nasceu logo após a independência. Então, o MPLA sempre é como o presidente João Lourenço. Por que o presidente João Lourenço não chega agora e diz assim, errei, falhei, mas camaradas, vou-me embora. Mesmo com a tal bicefalia, mas eu já não serei o cabeça de lista, eu estarei aqui para balançar, para ver e depois vou-me embora. Seja honesto para com o seu povo. Não quero dar uma de carrancudo, mau, quero criar mal-estar na mente do angolano. Já não chega 27 anos de bala na mão de angolano para angolano. Vocês querem o quê? Eu, quando me encontro com qualquer que seja o dirigente angolano, mesmo na fronta, no meio da luta, eu sempre digo, vocês são maus. Só a vossa família que está bem. Amanhã não se surpreendam quando a juventude atuar de forma diferente. Vocês é que criaram essa juventude. A juventude bebe muito. Vocês é que criaram. Quem trouxe o libanês para vender álcool? Esses indivíduos do MPLA têm que ser encostados na parede bem. O Bonito de Souza, ele nunca vai meter processo no Jica Tetemba. Põe uma coisa, esses cães, desculpa, na Zamba, às vezes tem que descer da cruz para lhes bater bem. Esses indivíduos não terão arcabouço. Hoje estão a dizer porque no partido, as pessoas para votarem no partido têm que ser pessoas, como é que se diz? Pessoas que têm uma capacidade. Capacidade de quê? O angolano não tem água para beber. O que aconteceu em Benguela, estamos mal. Os nossos valores históricos à volta das nossas fronteiras não são tidos, não são achados. Nós não lutamos para nada. O Sindicato do Colo, o MPLA continua racista por ser mulato.
e filho do estrangeiro, do congolês, que lhes ajudou. Deixou mais de 400 peças históricas recuperadas nos museus, que os brancos estavam a fazer dinheiro com ele. Aquelas peças tão punidas no contentor, o João Lourenço prendeu aquilo. Não sei se já mandou para Santo. Esses querem quê? Qual é o compromisso com essa nação? O MPLA não tem compromisso com essa nação, porque nós é que não deixamos, nós é que deixamos. Então, devemos dizer que eu falo isso porque dentro do valor histórico, os negros angolanos não tiveram independência. Ou seja, os angolanos em generalidade, porque apareceu um grupo que roubou a independência e foi meticulosamente, calculosamente matando um nativo. E ele não matou qualquer nativo. No 27 de maio não mataram assim, porque vamos buscar um nativo que não tinha assim, não. Mataram nativos que tinham luzes. Magias que tinham. O Américo Boa, você já imaginou o Neto a dar independência? Américo Boa Vida, o Américo Boa Vida, de Olinda Rodrigues, Nicolau Gomes Spencer, Matias Miguel, Luiz Miguel, Veriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade sobreviveu, já arrasta todos esses mais velhos ali com ele. No burô político do MPLA, não, você não pode fazer. São gurus. Eles mataram esses gurus primeiro, para ficar o mais jovem. Os mais jovens defenderam o Neto em Lusaka, fizeram de tudo. Depois também lhes deram. Por isso, há quem diga que quando o Neto chegou em Luanda, Neto disse uma coisa muito importante. O vídeo não vai ser muito comprido, para as pessoas irem vendo e rever e dizer, não, esse Gica aqui falou bem, aqui também falou. Neto, quando viu aquela juventude, ele está perguntando, essa é a árvore, que é a pessoa. Viu muita gente organizada ali, os militares todos. Neto disse, temos que penetrá-los e destruí-los. Estes gajos foram maldosos e a maldade deles ainda não está a sair bem. Está a entender? Então, nós devemos analisar, sim senhora, bem o que estamos a ler e o que estamos a ver. Não é à toa. Lúcio Lara é um grande inteligente. Lúcio Lara é brain. The brain is good. E ele, no fim, adotou um negro do Congo Brazzaville, Talima Beko, lhe deu instrução, lhe meteu a conhecer tudo, e o Talima Beko hoje vem destruir. O Talima Beko está a fazer também outra guerra academia. Toma, devagar. Primeiro o MPLA perante a si próprio. Você lê aquele livro tipo está a se complicar, mas é um acadêmico, ele vai movendo indo. Ele depois traz os rótulos, vai comparando. É incomparável você comparar um filho de alguém que vivia numa casa de um pai que servia a administração colonial. E é aí que muitos de nós não percebemos que havia diferença entre muitos de nós. Essa, se calhar, é a diferença que a gente tem que aceitar. Epa, o fulano é latão, o velho dele já tinha aquela condição normal. Tanto é que muitos desses latões, eu falo no latão angolano aqui, aquele que vem falar comigo. Mano, eu digo, porra, mano, nós aqui na Europa chegamos como refugiados. 10 anos para poder estudar, para poder ter o documento. Porra, você chegou já com o documento, tuga, porra, você não trabalha e estuda porque é só trabalho, namorar, como é, ui? Nem todos os mulatos são assim, mas uma maioria quer assim. Como é que vamos dar a reviravolta? Porra, o Mano Gica tem 2 licenciaturas, um mestrado, cheio, e trabalha, tem família e você nada. Então como é que vamos mudar a pátria? Sempre com pimpa. Esses gajos que estão no poder têm que ser confrontados com conhecimento. Eu estou conectado com o mano que me manda a história da Angola, e mulato, e branco, que me manda a história da Angola, que eu nunca vi. Quando eu falo na minha mãe, fala, tchê, você encontrou isso onde? Essa fotografia do MPLA da bico na fenela, você encontrou isso onde? Isso é da era colonial, rapaz, já não existe mais daqui. Porque os outros meninos também foram guardando coisas para quando verem para alertar. Então, o MPLA não pensa assim, só que estamos a vir falar aqui só porque queremos lhes destruir. Vocês foram mal da vida na história, tem que falar. Vai falar nos judeus para não falar da Alemanha. Ele vai dizer o quê? Os judeus estão em guerra com a Alemanha. Eu vivo no centro. Na Europa, onde tem mais judeus, é aqui onde eu vivo, no Northwest London. Tanto é que a guerra do Irão está aqui. Matam judeus. Tá. Aqui na minha zona, só Deus é que sabe o que está aqui. Mas devo dizer,
Os judeus não conduzem carro alemão. Os judeus preferem tudo, o carro dele vem do Japão. Os judeus, quando tá te olhar, tá te ver, eu tô a meter uma camisola do jogador Desk Nowitzki. Meu chefe, você viu? Gilberto, vem daqui. Essa camisola então, como não tem uma outra camisola de outro jogador da NBA, assim, da África? Eu disse, mas qual é o jogador da África então que você quer comer? De Kembe Mutombo, vou te comprar, me comprou do Mutombo, tira essa não, essa aqui na minha loja não quero. Eu não estava entendendo, se calhar o Cota não gosta dos Dallas Mavericks. Mais tarde entendi, não quero nada dos alemão aqui. É mal nós falamos do remorso históricos. E tem que ver por culpa do MPLA, do Agostinho Neto, a guerra civil matou 1 milhão de angolanos e mais outro 1 milhão de angolanos fugiram da Angola. Pretos, brancos, tudo, fugiram da Angola. Porque depois de verem, o 27 de maio quebrou o coração de muita gente. Eu falo com muita, mas é um número grande de angolanos. Eu tive numa família de brancos angolanos. Porra, mano, aquilo. Mano. Os filhos do senhor nem sabem ler e escrever. Na escola toda hora reprovaram. As meninas foram engravidadas por seguida. Estes gajos continuaram outra vez. São maldosos. Não se destrói assim os outros. Quem fez isso tudo que o Mano Gica contou aqui são os algozes, cumpriram com a missão dele. Portanto, hoje eu fico por aqui. Esta música, no fundo, é de Yuri da Cunha. Eu preferi trazer Yuri da Cunha porque a juventude canta. Yuri da Cunha, quando lançou este álbum, canta Arthur Nunes, teve muito problema. Mas o Yuri da Cunha não sabia que o problema que ele estava a ter estava a levantar as almas. E os inimigos, porque os algozes de 77, muitos deles foram para suas vidas, outros se tornaram escritores, foram fazendo a sua vida, abandonaram isso, mas os que estavam no MPLA precisavam que isso se mantenha. Manuelo, aquele não o Pinto de Andrade, o Rui Falcão. O Rui Falcão, quando os manos começaram a fazer a preparar para a primeira manifestação, foi na TPA e ameaçou. Vocês não nos conhecem, vocês não sabem o que nós fizemos em 77. Então não fica triste. Vamos terminar com Zinha, que é um dos grandes balanços que foi cantado naquela altura e que muitos que mataram os outros também dançaram. Isso aconteceu, é a nossa história. Em resumo, hoje a história que eu venho contar ainda é parte do livro Purga em Angola. Devo dizer que eu vou sentindo que isso não tem sido matéria explorada por muito de nós. Então daí veio essa ideia. Família Força, estamos juntos, continuamos aqui na linha da frente. O MPLA nem para ter medo. Ai, ué, Quero agradecer a tua presença aqui, dá um like e aqueles que estão nas outras redes sociais, chama também os outros para virem ouvir este mambo. Podem ficar descansados, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui a comunidade internacional não vai ajudar o MPLA. Podem dar tudo o que vocês quiserem. Não vão ajudar, porque vocês também vão... O novo patrão já não vai ser a China, vai ser Emmanuel Macron. Você não tem nada. Esse MPLA não vale ninguém. Até já parece que eu estou viciado em falar mal do MPLA. Não, o MPLA é que está nos prejudicar muito, mano. Ziye wangi moronga kodewa, ziya yo.
Siye wangi moronga kodewa Salo kibagia kurungwe Bwene ngandara nizeka Salo kibagia kurungwe Bwene ngandara nizeka. Obrigado, família. Fiquem bem, manos e manas. Obrigado pela vossa presença. Estarei aqui amanhã de novo, no fim de semana. Vamos ainda ser muito mais extensivo. Nosso programa vai a 1 hora e vamos aí falar de situações que estão escondidas entre nós sobre o 27 de maio, mas que a gente não pensou para refletir. Quem diria que esse processo de matança do 27 de maio de 1977 começou já nas matas e a matança de pessoas adultas, pessoas sênior. Foi Dr. Antônio Agostinho Neto e Lúcio Lara e Ico Carreira que instrumentaram. Mas a minha pergunta é, quem é que estava por trás disso?